pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Síndicas à beira de um ataque de nervos. Eu, Amanda Cioli, síndica profissional, advogada condominialista. Adriana Araújo, síndica profissional. E Euzinha da Silva Sauro, Marcela Volpato, síndica profissional também. E hoje estamos com uma convidada especialíssima aqui do meu lado. Quanta hoje aqui, honra. olha, vou apresentar para vocês Fádiva Golbar, certo? Eu acertei no sobrenome? Na pronúncia. Proprietária da Golbar Planejamento de Garagens. Gente, esse assunto, garagens, para nós, síndicos profissionais, advogados de condomínio, construtores, olha, é papo pra metro, não é mesmo, Fádiva? Né? Muito tempo. E ela veio aqui para bater um papo conosco, para falar desse trabalho maravilhoso que ela faz, que eu realmente não a conhecia ainda. Fiquei conhecendo a semana passada, quando fui estudar um pouquinho da sua empresa. Achei maravilhoso. Então, a gente tá louquinha aqui para fazer várias perguntas para você. Topa? Perfeito, topo. Antes de mais nada, muito grata pelo convite. É um prazer imenso, né, participar dessa plataforma. Um prazer mesmo, muito legal. E grata pelas qualificações todas, muito gentil. Agradeço mesmo, é um prazer. Fiquem à vontade. Quem vai começar com as perguntas? Olha, gente, eu acho que a gente já tem que ir direto com o dedo na ferida, né? Eita, Acho que a gente já tem. O chicote vai estralar aqui hoje. Porque essa história de garagem, ela é um sério problema para nós, né? Porque aí tem aquela história da vaga da garagem, aí o sorteio, aí o bonitinho que não gostou da vaga. Então isso sempre gera aí várias discussões no condomínios. Hoje em dia, né, a gente tem carros enormes também, para um espaço pequeno. Já teve casos aí que a gente já ouviu que a pessoa comprou um carro gigante e aí ele precisava de 2 vagas para caber o carro dele. E não dava, porque ia comprometer a vaga do outro que tinha sorteado ali do lado. Então isso tudo é um tema muito polêmico, né? E eu acho muito bom a gente estar trazendo isso aqui para o nosso podcast, ainda mais como especialista no assunto, porque é justamente isso. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, de como funciona aí essa parte de vagas de garagem e tudo mais que abrange esse assunto. Perfeito. Mais uma vez, é um prazer falar desse tema, que é a minha vida há muitos anos. Eu trabalho nessa área há 40 anos. 40? Menina. 40 anos. Nossa. Eu comecei estagiando, né? Eu sou arquiteta por formação, né? Até para poder ter leitura geral de projeto. Então, comecei estagiando, né? Um grande amigo me levou para essa área, eu nunca mais saí, né? E aí depois montei meu escritório, faz mais de 30 anos. Então, tudo que eu for comentar é fruto do que essa experiência trouxe, né? E nem de longe achar que terminou esse universo, assim. Eu falo que a cada novo projeto, a cada nova experiência é uma bagagem nova. Óbvio, a gente tem o lastro do que acontece, desses anos todos de experiência, de situações clássicas, onde é que elas moram, quais são os problemas clássicos, aonde pode haver solução, aonde não. É polêmico mesmo. E ele sempre gera muita expectativa, né? Falando, já que o nosso tema é realmente falar de condomínios, das garagens, né? E dessa relação do proprietário, o dono do empreendimento, o dono do apartamento, e que tem a vaga como um valor intrínseco em vários sentidos, né? E do que é possível oferecer fisicamente. Então a gente nunca pode esquecer, se me permite, eu acho que vale um painel rápido. Todo empreendimento, toda garagem, ela é fruto de aspectos que é terreno, o que é possível, área disponível, qual é esse tipo de empreendimento, qual é o produto que está sendo oferecido, né? Qual é o empreendimento, é residencial, comercial, etc. Vamos falar especificamente mais do residencial, né? As legislações que o envolvem, né? E uma série de outros parâmetros. A garagem nunca é fruto dela por si só, é a vaga, a circulação. Ali desce uma estrutura, ali tem instalações que pertencem ao edifício, ao empreendimento como um todo. Então, aonde pode haver um ajeitamento um pouco melhor? É quando, ao se desenvolver, é inevitável falar do projeto ali, porque na origem, depois a gente vai para ele ali em seguida, quando ele é apresentado fisicamente. Então, na origem, quanto
maior for a quantidade de projetistas que de várias formas vão se envolver na área de garagem, melhor para ser o resultado. No mínimo vai se saber que se esgotou as possibilidades, essas melhorias. Isso vai envolver calculista, o próprio arquiteto, a incorporadora, com suas questões todas de área, custos, etc. Instalação elétrica, instalação hidráulica, às vezes paisagismo, depende de onde estiver a garagem. Então, a gente não pode esquecer que essa área que foi oferecida, ela foi fruto de uma série de discussões, ou maiores ou menores, mais profissionais ou menos profissionais, de qualquer forma, não nasce à toa, né? Assim, ela nasce com algumas limitações, sim, pode ser com, e nem tanto. Então vai ter uma gama, fruto do que, de novo, nunca se pode esquecer dessas N interferências que vão envolver as áreas da garagem. E essas interferências muitas vezes são necessárias para que, por aquilo que pareça, a qualidade lá de cima, que é dos apartamentos, do funcionamento deles, de uma melhor qualidade do funcionamento deles, tem a ver com as instalações que estão aqui embaixo, oferecendo um gerador, oferecendo uma energia, um bom espaço, né? Uma boa casa de máquinas, uma área de medição, a caixa d'água, sobe, desce, não vai, onde é que... Pressurizadora. Pressurizadora da escada. Então, é uma gama muito grande. Não que com isso a gente ache que necessariamente a garagem vai ter um ótimo resultado porque todo mundo está envolvido. Às vezes é o resultado possível e não é um mau resultado, né? É o resultado possível dentro de alguns parâmetros. Vamos falar em parâmetros, então vamos falar legislação. Legislação é algo sério, não se pode desprezar, tá? Ela é parâmetro para todos, para todas as construtoras. Então hoje, vou dar um exemplo, hoje a legislação hoje, todas as vagas de São Paulo tem que ter, no mínimo, 4,5 por 2,20. Era muito diferente até 4 anos atrás. Então, vamos falar de hoje só para ter um parâmetro. Podia ser 5 por X, por Y, por Z, mas vamos usar um parâmetro real. Então, esse é o parâmetro real, depois de alguns estudos, etc. Então, arquitetos, os calculistas, as pessoas envolvidas, modulação de pilar, de cabo, pilar desta torre, etc. Como conjugar para que case, né, vagas dentro destes tamanhos, quando possível um pouco maior, às vezes no limite, etc. Então, legislação é algo sério, né? Então, fazendo um pequeno corte agora, parênteses. É uma discussão muito delicada e capciosa quando a gente fala, nossa, mas o meu carro tem isso, aquilo, não cabe na vaga. É capcioso, bem capcioso, eu digo, e às vezes delicado a discussão, porque a gente tem que falar para esse morador, é inevitável. Por mais que a gente entenda que a frota de veículos aumentou, é assim, o automóvel é uma mobília, entre aspas. Não se pode esquecer disso. É um móvel. Por acaso está numa área que não tem paredes. Está demarcada. Sim. Como tudo que é legal e rege medidas, tem que ver o que cabe dentro ou não. Então, não caber um determinado veículo dentro de uma vaga não pode ser por si só motivo de embates inadequados, às vezes. Claro que é delicado, porque o mas eu quero ter o carro que eu quiser. Aí eu chego lá e falo, dá licença, porque entendo que poderia. Mas vamos mudar um pouco o foco do ambiente. Uma cozinha ou uma sala. Você comprou dentro daquelas medidas. Exato. E numa cozinha, se você quiser uma geladeira side by side, não vai caber. Provavelmente. Você que caiba, ótimo. Então, tem ali, mas é uma configuração conhecida. Mas ninguém compra maior. Exato. Agora, a garagem, o que Ou mais vai ter que fazer um planejamento arquitetônico para abrir aquela cozinha, fazer algo maior para caber. Concorda? Ok. Faz um Porque remanejamento. senão não cabe. Senão não cabe. Mas Então, normalmente a pessoa já sabe. já compra. Agora, o carro que a gente mais ouve em condomínio é isso. Caramba, mas você não viu que a tua vaga não cabe? Porque a vaga vai comprar um carro que não cabe na sua vaga. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Por mais polêmico, é sério. Entendo a polêmica, respeito as discussões, os como dessa liberdade, se ter o carro, mas ela está limitada por espaço. Exato, Não tem como.
Então, a mesma coisa uma sala. A pessoa fala, minha sala tem esses limites, eu não vou conseguir colocar um sofá 6 lugares e mais uma. Então, por mais que seja, assim, às vezes no primeiro momento pareça indelicado na posição, não, é só realista. Eu só quero circunstanciar dentro da realidade. Tem limitações para colocar um centro mobiliário na sala, tem limitações para colocar, e elas são aceitas. Por que não são aceitas as limitações da vaga? Então é capcioso. Não, dá para dar um pouquinho melhor. Claro, o mercado é sensível, o mercado tenta oferecer, óbvio, o mercado não é. Ele é inteligente. Hoje, cada vez mais, olha, legal, se eu puder oferecer uma vaga melhor, eu sei que eu vou ter um produto diferenciado, eu tenho. Mas não adianta, existe uma relação real, custo-benefício, empreendimento, terreno, obra, etc., que vale para o edifício A da esquina B e mais todos os milhões de edifícios que a gente vai se deparar, principalmente em São Paulo. Então, não é um dado único. Então, vai ter limite. Não quer dizer que aquela vaga não seja boa, não seja razoável, possa ser ocupada. Claro que sempre tem que ter esse olhar cuidadoso. Pode ser que tenha garagem, algumas áreas que realmente, às vezes, nem um carro pequeno cabe direito, aquela está na legislação, mas está engruvinhado em alguma área, tem algum canto, tem algumas dificuldades. Mas não se pode banalizar legislação. Não se pode. Sim, pode se discutir que mesmo com a legislação, pode ser que tenha um canto, uma região que não seja legal. Perfeito. Chama. Aí, olha, Flávia, tá dentro da legislação, tem mais esse canto tá legal. Às vezes a construtora também te ligou e falou, Flávia, de fato, essa região, vamos ver o que é possível. Então dá para manejar, vamos tirar essa vaga daqui. Acho que ali tem um outro canto. Via de regra, sempre mesmo depois do projeto já feito, lembra que o projeto tenha sido esgotado lá na origem, tenham feito todas as discussões para que esse produto final, empreendimento versus garagem, seja o melhor possível. Sim. Às vezes no pós-obra ainda, esse daqui, esse detalhe, não tínhamos observado que isso aqui talvez... Ou o pós-obra, por acaso, acabou retirando um certo ambiente, que foi um ajuste de projeto versus obra, porque isso sempre acontece. Isso às vezes acontece, e às vezes são inusitados, que a consultora às vezes tem controle fez uma cortina, aquela cortina ficou um pouco mais grossa, que é o perímetro, houve alguma questão nova. Então, são ajustes inevitáveis. Exato. E tem que haver sensibilidade que os ajustes são inevitáveis, né? Não é uma obra, assim, imagina, não tem como ter uma precisão milimétrica numa obra, né? E às vezes, ok, uma perda de 10 centímetros aqui e acolá, por uma grandeza da obra, pode parecer pouco, mas talvez para a garagem seja um pouquinho complicado. Então, é um jogo de sensibilidades, de percepções, não dá para se radicalizar qualquer tipo de discussão. Não, isso daqui é horroroso, calma. Para que qualquer discussão seja pertinente, possa ter um bom resultado, vamos observar o que legalmente atendeu, o que parece que operacionalmente está bom, mas talvez não está. Qual foi o tipo de empreendimento? O que você já conhecia desse empreendimento? Então, tem que se tomar muito cuidado, sempre ter para que qualquer discussão de qualquer lado tenha consistência. Entendo alguma consistência, alguma pertinência, é mais fácil você colocar as partes em discussão e ir buscar algumas outras soluções com conivência de todos. Estou falando de uma forma geral, isso, né? Então, esses cuidados são fundamentais. Então, a gente tem que insistir. É uma área. A vaga é uma área como o resto todo do empreendimento. E ela está cercada por limitações. E aí, assim, você participa desde o projeto do empreendimento ou só quando há necessidade de, sabe, foi feito dessa forma e a gente precisa readequar tudo porque tem vaga maior, menor, ou até, vai que, sei lá, tem uma vaga lá no cantão que ninguém consegue acessar e tem que, né, ir melhorando o espaço da garagem só para imóveis que já, prédios que já foram construídos, que já foi, ou, né, você participa desde o início ali para poder calcular esse estacionamento. O universo do nosso trabalho pega toda a cadeia, toda a etapa de projeto. A gente tanto atua junto às construtoras, arquitetos, incorporadores no início, na concepção. Concepção não seria um pouco demais, porque a concepção ela é fruto de uma série de elementos, né? Mas eu entro ainda no início, né? Onde já se estabeleceu uma certa concepção, onde já se adequou que tipo de produto se deseja, quais são as áreas possíveis, disponíveis, mas ainda é algo flexível.
ainda possibilidade de mudança, de negociação de estrutura, com todos esses profissionais, que é fundamental, porque na verdade é uma mesa redonda com todo mundo conversando, se ajustando para que esse produto, no caso a garagem, seja o melhor possível. E às vezes é o melhor possível mesmo, pode não parecer para o cara que já chegou e que entrou na casa, mas é o melhor possível. Ela está atendendo a legislação, ela está tentando melhorar alguns cantos, algumas coisas, é o melhor possível. Tanto que, né, a consultora busca investir em profissionais e em especialistas para buscar esse melhor resultado. Então eu trabalho desde este momento, como no momento pós-obra, que independente se eu estava envolvida ou não, às vezes eu podia estar envolvida. Então vamos voltar agora, né? Volta que pós-obra aconteceu isso, aquilo, podemos ir e tal, o executivo não, mas a implantação efetiva da garagem teve algumas diferenças na obra, ou alguns, mas olha, acho que tem ajustes independentemente de qualquer problema, acho que a gente consegue melhorar alguma coisa, os condôminos levantaram isso, às vezes nem os condôminos levantaram. Às vezes nesse pós-obra, no que a garagem está sendo entregue, a gente observa, vamos lá dar mais uma olhada, desde que não, qualquer ajuste não implique em ferir as características que o projeto foi aprovado. Certo. Ou seja, não mexeu em quantidade de vaga, em tipo de vaga, não mexeu nas características da legislação, ou seja, um ajuste sempre mantendo essa base legal, alguns outros parâmetros de normas. Então, é possível ajuste. Então, eu vou, às vezes, também trabalhar no pós-obra ou logo na entrega de empreendimentos que eu participei ou não. Ou empreendimentos mais antigos, mais velhos. Mas agora eu acho que também que é uma coisa que a gente tem que se atentar, que tá entrando o que agora? Os carros elétricos, não é? E assim, os novos empreendimentos, eles já estão de olho nisso e já estão colocando lá, adequando tudo direitinho. Perfeito. Mas e aqueles antigões, né? Para se adequar com tudo isso? Vai ter uma vaga especial, vai ter demarcações especiais, ou cada um vai pegar o seu reloginho lá para carregar e vai colocar lá na sua vaga? Como é que vai ficar isso? Então, é legal você abordar esse assunto, que isso já tem sido uma discussão. Então, legal, vamos pegar os prédios mais antigos. Sim. Parênteses, os novos já estão começando a pensar em pelo menos uma vaga, um ponto, não digo uma vaga, mas um ponto de alimentação. Isso. Por quê? Vamos tomar o seguinte cuidado. É complicadíssimo colocar um ponto de vaga, um ponto de alimentação elétrica em cada vaga. Não, o custo é altíssimo. E nem sempre é o caso. Né? Talvez daqui um bom tempo, onde há uma frota muito maior de elétricos, os empreendimentos já vão começar a pensar nisso. Então, vamos primeiro falar de um assunto que é sério. Carga elétrica para isso. Essa carga é significativa. Se no edifício mais antigo não foi concebido e a entrada de energia, que isso existe né? Entrada de energia cabe X, tal, né? Tem uma capacidade X. O que foi concebida no início? Claro. E sempre tem uma pequena folga. Nenhuma capacidade elétrica entra, né, da concessionária para o prédio no justa, limite. Não, né? ninguém. Tem as alterações, né? Tem alterações e tem um limite e tal. Um outro pequeno equipamento que precisou entrar. Mas você precisa tomar cuidado. Não é pouca a capacidade para se colocar ponto de carro elétrico. Então, em muitos casos, é preciso ir para a concessionária. Falou, olha... você primeiro chamou um engenheiro para fazer um estudo, esse condomínio chamou alguém, nesse caso, nem sou eu, alguém de instalações da área de elétrica. Falou, olha, poxa, que tal, a gente até, suponhamos, a gente está pensando em colocar 5 pontos para alimentação, porque a vaga do João ou da Maria estão interessados, os valores que eles vão assumir, por exemplo, etc, tal, independente de que valores vão assumir, tem que ir para essa concessionária e falar, bom, o que cabe? Está sobrando. Não, então vou ter que, ou em não tendo a capacidade suficiente, essa concessionária vai alimentar, fazer um complemento, né, de alimentação. Não é uma tarefa fácil, não vou te falar em detalhes como funciona, mas é lá na entrada, né, e que cabeamento a mais possa vir a ser necessário para que você tenha esses pontos de elétrica. Se for um só, provavelmente não vai gerar grandes transtornos, mas é importante sim chamar um engenheiro, chamar alguém conhecido para saber de vai da onde para onde. Para fazer um estudo, né? Fazer um estudo, que cabeamento é esse, né? e com muita clareza. Você não pode criar um curto-circuito indelicado, uma sobrecarga, etc. Né? Então, o que tem acontecido, então, um pouquinho nessa vibe. Como mesmo os prédios, digamos, mais antigos, mas não tão antigos,
tem normalmente a vaga de PNE. Eu estou dizendo, por exemplo, já da legislação de 92 para cá, que é, agora já começa a ser exigido para usar uma vaga de PNE, tem lá seus percentuais, corporativo mais, residencial menos, tem lá. E como a vaga, normalmente volante por quê? Não que ela possa, importante, não ser de alguém, mas desde que pleiteia, aí tem assembleia, XYZ, que vocês conhecem, a assembleia falou, o fulano pleiteou a vaga de deficiente. Ok, mas então ele devolveu alguma dele. Certo. Ninguém Para que ele tá com duas possa vagas. utilizar aquela. Então ele vai usar, tá. Quando isso acontecer, ok, então não vai dar para usar muito a vaga deficiente para isso que eu ia comentar. Mas de repente, será que não dá para usar aquela que ele abriu, desde que não seja dupla, desde que não esteja muitas interferências, talvez aquela outra lá, um ponto de alimentação rápido. Isso tudo são coisas que o condomínio vai resolvendo juntos, colocando em discussão junto, né, aos condôminos. Então vamos voltar para essa vaga PNE, que digamos não tem uso, mesmo que venha a ter. Talvez ela seja o primeiro ponto para as garagens que não foram concebidas ainda com esse ponto de alimentação. Ali é um lugar interessante, uma área um pouco neutra. É sabido que o percentual de eventual utilização fixa dela é pequeno. Então é onde vai começar o condomínio a namoricar a possibilidade de colocar esse ponto. Então, muito cuidado com quantidade e aonde. Às vezes não tem exatamente a vaga PNE, ou ela está ocupada. Pode-se eleger um ponto, como é que eu vou dizer? Um fim de circulação, uma área que não vai atrapalhar muito a circulação, mas tudo devidamente discutido com o condomínio. Por quê? Mesmo aquele ponto X, talvez entrave 2 ou 3 vagas. Vocês topam? Topam. Quando vai ser a alimentação? A alimentação tem que acontecer da meia-noite às 6 da manhã. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Sim. Porque normalmente os carros estão lá, dificilmente possa haver um desentranhamento, mas se precisar desentranhar, todo mundo tem que saber que vai acordar todo mundo, vai desentranhar. Mas o que eu quero dizer com isso? Na medida que você tiver um pouco de maleabilidade para discutir, tudo é possível. Né? Ter um pouco de boa vontade, um certo bom senso na discussão, esgotar possibilidades, sempre acompanhado de alguém que entenda do tema tecnicamente. Então, há várias possibilidades. Mas uma coisa eu digo, os novos, por mais simples que sejam os empreendimentos, já estão sendo dotados pelo menos de 1 ou 2 pontos. Agora é obrigatório, né? Já, se eu não me engano, já... Por legislação de São Paulo, não é exatamente obrigatório. Não. Não. Mas já estão Legalmente, pensando não. lá na frente, Vamos né? dizer que como produto, já começa a ser algo que o mercado está exigindo, né? é O mais mercado exigência está de exigindo. mercado. É. Em corporativo nem se fala. Em corporativo cada vez mais ele já vai nascer. Mesmo porque os veículos também, né, elétricos são muito caros ainda, né? Ainda são muito Mas é caros. uma tendência, Mas é uma que tá vindo tendência. com É uma tudo tendência. aí, né? O mercado está atento a isso. Alguns condomínios, principalmente o padrão um pouco melhor, tem às vezes também uma reserva, uma capacidade de fazer um estudo mais apurado, né? Se bem que é relativo, eu estou falando assim, qualquer condomínio que acha que seja interessante, né? Seja qual for o seu perfil, etc., sente para fazer um estudo. Não é necessariamente caro, não é necessariamente impossível, né? Planejar, né? Essa Planejar. sempre é a palavra-chave em todos os sentidos. Mas é possível e tem que se pensar cada vez mais mesmo. Sim, porque daqui Hoje pra é caro, frente vai daqui a ser pouco assim. não vai ser. Era como o celular, né? Nossa, Em 96, aqui no Brasil, lembro aquele tijolão, daquele Nossa. tamanho. Lembro, era uma fortuna, né? Quando meu pai comprou, eu falei, nossa, pai, era aquela coisa. Hoje em dia, muito mais acessível, não que Todo esteja mundo, tão às barato, mas Não. você encontra. Sim. Hoje em dia, celular de 600 reais, Mas Tem não, gente que até tem 6 mil 2 reais, né? É. A gente tem Não de estamos tudo. muito longe. Lembra a televisão de plasma, de coisa era, custava 30 mil Nossa, reais? sim, Olha muito lá, caro. assim, quando Agora nasceu. todo Hoje é mundo acessível. Muito. Então, O carro vai acontecer a Vai, mesma apesar de ser coisa. o carro ser mecanicamente e em todos os seus insumos mais complexos, Claro, etc., muito mais. vai baratinho. Há especulações que já dentro de uns 5 anos já vai ter um preço muito melhor. Ainda, esses próximos anos ainda vai ser um pouco caro, mas tende... E não podemos esquecer de uma outra questão interessante falando nisso. Hoje, cada vez mais, alguns edifícios estão optando, isso é uma coisa interessante, apesar de que é custoso e também tem projeto, também tem planejamento, alimentação por energia solar. Sim. Ah, sim. Que isso é algo também. interessante. Há alguns empreendimentos,
Hoje, muito mais para os corporativos. Residencial a gente não vê quase no mercado. Alguns corporativos já estão começando a nascer com algumas placas, até porque às vezes tem LEED, tem certificação, tem todo um quadro, né, que ajuda. Os residenciais ainda é algo capcioso, precisa ser melhor estudado. É caro para implantá-lo, quer seja via com as construtoras, etc. Como é caro mantê-lo, né? De que forma ele... E depois não, mas chega uma hora que essa curva diminui, é um custo super acessível e pode alimentar... que normalmente hoje o residencial vai ser misto, dificilmente vai ser só energia solar. A tendência é sempre estar trabalhando com as duas energias, funcionando uma série de questões. Então, uma coisa pode casar com a outra nesse sentido, né? E Fádiva, eu tenho uma curiosidade. Alguma vez você e a sua empresa foram chamados em prédios antigos? Quando eu falo antigo, é antigo, tá? Vou dar um exemplo. Eu moro num prédio de 1956. Perfeito. Tá? E lá nós são 58 unidades e temos 23 vagas, porque na época não era todo mundo que tinha carro. Então, compraram as vagas, aqueles que tinham carro na época. Graças a Deus que eu tenho uma vaga, que meu avô tinha carro na época. Mas hoje em dia, o prédio o condomínio, né? Os proprietários acabam até se prejudicando na hora da venda. Hoje em dia, os herdeiros dos avós ficaram... Até difícil vender o apartamento, porque são bons apartamentos e tal, mas já não ajuda porque o prédio já não tem aquelas áreas de lazer que costumam ter, né, dos prédios novos, piscina, salão de festa e tudo mais, porque não existia naquela época, né? São apartamentos ótimos, com metro quadrado muito bom, porém não tem aquela área de lazer que hoje o mercado, né, já gosta, já pede. Outra coisa, e a vaga de garagem? Sabemos que também não há espaço suficiente até para remanejar isso para 58 vagas, mas já ocorreu de você ser chamada para fazer um remanejamento, assim, para ter um pouquinho a mais de vagas? Olha, não dá para ter as 58, mas vamos tentar pelo menos mudar esse planejamento para ter mais 5 e o condomínio vender para mais 5 pessoas. Não sei, algo que pudesse atender essa demanda. Tem muito. Porque... várias. Mas é o que você falou. De novo, é uma demanda que aparece. Poxa, será que a gente consegue uma quantidade maior de vagas? Aonde? Então chama um consultor. Certo. Qualquer consultor da área. Vamos dar uma olhada. Planta, cadê? Espaço. Fazer umas medições, olhar. Olha, dá. Então, consigo 1 ou 2 vagas só remanejando. Perfeito. Não dá nada. Não dá nada. Não dá no térreo. A gente quer abrir mão, que é uma coisa que é uma pena às vezes, inevitavelmente, porque eu tô dando um valor meu nesse, né? Tá, não, esse é um valor meu, né? Inevitável aqui. É uma pena que às vezes eles destroem o térreo, né? Às vezes algumas áreas comuns do térreo, às vezes até sacrifica um salão de festa ou diminui para criar às vezes uma rampa separada, etc. E aumentar a quantidade de vagas. Então, assim, eu acho uma judiação, mas eu não tô dando... Não dá para julgar. Sim, claro. A gente olha pra, né, como... Poxa, que pena. Mudaram. As necessidades, né? As necessidades. Então, e vários... Nas regiões clássicas, às vezes jardins, né? São prédios antigos com vários, às vezes com só uma vaga. Região de Genópolis, tem um pouco isso, né? E outros bairros que classicamente nasceram com edifícios já bons, mas nem a legislação exigia. Exato. Né? Então, cabe a legislação que vai começar a falar sobre percentuais, ofertas de vaga, vai ser de 72 para cá. Quer dizer, muito depois, né? Então, antes disso, sim, dá o que tiver. Então, até porque o carro, óbvio, não era... Então, o carro-chefe, né? Assim, não era uma necessidade da população, né? Não era. Era luxo até. Era luxo, exato. Mas, agora todo mundo tem, não tem jeito. Mas eu vou precisar fazer uma abordagem, logo depois disso, muito capciosa e interessante. Que é sobre a redução da frota de veículos que está se observando nos últimos anos. É mesmo? Eu achei que era o contrário. Não? E ainda assim, está nascendo muitos condomínios sem garagem. Sim, verdade. Nós mesmos temos né? Tem que, né, são estúdios sem garagem. Que é incrível, que é uma possibilidade. Só com bicicletário. São universos diferentes? São. Então,
Eu acho que assim é legal, notinha de rodapé, deixar ali a gente entender que está mudando um pouco algumas coisas. Mas vamos voltar para esses prédios que onde a segunda vaga ainda pode vir a ser necessária. E a gente vai investigar. Algumas investigações é viável, outras não é viável. Só que o que é importante sempre, o condomínio tem que optar. Para optar, tem que fazer os levantamentos. Olha, se eu sei derrubar essa laje, esse trecho, reformar, tirar esse jardim, colocar lá, etc., faz uma análise básica de custos, você tem tantas vagas. Seu condomínio, puxa, relação custo-benefício, não vale a pena. Não, ou vale. Então, a gente já foi chamado várias vezes, e várias vezes deu certo, várias vezes não deu. Então, o fiel da balança é o condomínio, a gente dá o quê? Os insumos, as informações, uma análise crítica, observe isso, está sendo perdido tal área, interessa. Então, por quê? Tem uma ironia também, porque também esses prédios um pouco mais antigos também não tem tanta área de lazer como... Ou nenhuma, né? No meu caso não tem nenhum, nenhuma. não tem nem salão de festa, nada. Então, nada. irônico, então, às É vezes, entrada e já é o elevador. então o pessoal começa a falar, poxa, Fátima, a gente já tem gente reclamando por uma brinquedoteca, a gente gostaria de ter digamos, alguns ambientes um pouco a mais, ou de convivência, ou para molecada, ou não, ou outras coisas. E a gente vai optar por vagas, será que a gente opta, não opta? Então, percebe, um dilema. Tem que pesar dilema, as necessidades, é uma junção né? de um monte de coisa, mas é legal levantar, porque aí fala, bom, ok, Mas é possível. moçada, discutimos, chegamos a um ponto, queremos, não queremos, pode, não pode, o que a gente faz? Se eu for sindicar lá, posso te chamar? Por favor, Então, por favor. Então, esse Até é porque a gente é o tem principal. elementos interessantes para ajudar um pouco vocês a Perfeito. fazerem. E o nosso papel é esse, a gente tem sempre análise crítica, a gente joga sempre uma observação. Né? Não é assim, eu quero 2 vagas e eu tenho que fazer uma visão chapada do assunto. Não, é obrigação do consultor ter uma visão mais ampla, mais de fora, porque a gente pode, né? E jogar para o condomínio. Então a gente tem que também ter essa visão realista, oferecer o máximo de informações para que o condomínio decida. Então vai ter sempre isso, mas assim, a gente já trabalhou em vários áreas de empreendimentos. Então vale só esse arremate agora de que as novas gerações não estão preocupadas com carro. As novas gerações não fazem questão de ter carro. Eu falo da moçada de 30 e poucos anos para cá, isso sim. Claro. Até porque mudou a mobilidade. Então hoje você anda de bicicleta, mesmo cidade como São Paulo que é difícil, então bicicleta, moto, o advento de novas mobilidades, inclusive em relação ao transporte coletivo, táxi, Uber, etc, né? O metrô também está se expandindo, né? Falamos, Tá demais. Então, não o mercado e o próprio morador aqui da cidade, né? Principalmente com essa característica de São Paulo e das grandes capitais, é muito parecido esse universo, né? Observar, falar, pera, mas que produto eu estou oferecendo? Então, quando começou a se perceber isso, o produto de estúdios lindos, muito legais, onde tem 100 apartamentos, você oferece só 50 vagas, perfeito. Porque legislação agora também andou junto com essas possibilidades. Perfeito, é isso mesmo. Então, Tá tem ótimo. os últimos decretos já começaram a estabelecer novas formas de estudo se compor. Isso é fundamental. É dinâmico. Dinâmico. Como você. Opa! Super dinâmica. Maravilha, muito bom. Muito gente. Fádiva, e quem quiser conhecer mais do seu trabalho, te contratar, fazer uma consultoria, como que te encontra? Quais os canais para te encontrar? Sim. Site, telefone? Agradeço imensamente a oportunidade, imagina. O site é simples, que eu acho que é legal. Eu gosto que as pessoas no site para ver, né? Não que seja assim hiper completo, mas é legal que vai falar. Claro. Vai ser um pouco raio-x da gente, né? O site é um pouco isso. www.gobar, G-H-O. G-H-O-B-A-R. B de bola. A B de bola, A-R. Gobar. A gente Gobar. fala Gobar, às vezes vem junto, né? Chique, hein? Esse nome é Gobar. chique. Mas um pouquinho difícil. Qual que é a descendência? Libanesa. Libanesa. Então, www.gobar.com.br. Perfeito. Nosso e-mail, né? GG, 2 letras G juntas, mais a palavra toda garagens, no plural, Tá. @uol.com.br. Perfeito. Né? E o telefone 5522-6891.
Nossa, simples. Tá Simples. ótimo. E você fica aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. São Atende Paulo, todas porque as regiões? Todas. Então, nós já tivemos projeto de Belém a Porto Alegre. Maravilha. Olha, Então, e quer a dizer, pau que eu trabalha- Perfeito. O que é bárbaro, é lindo, enriquece a formação da gente. que bacana, gente. Ah, eu adorei, gente. Gente, muito Sim. produtivo, né? Muito, muito Que isso, mesmo. Vocês muito gentis, Ah. perguntas muito assertivas. Então, Vocês foram muito assertivos. é o que a Amanda a Marcela falou, esse assunto é polêmico, é interessante, né? Sim. Todos os síndicos precisam. Eu mesmo tenho condomínios e tenho condomínio com a Amanda que são pequenos, que têm dificuldade. Tem um na Padre João Manuel que é um terror. Ele tem até 2 vagas atrás de um pilar, Olha. que aí eles se dividem, porque não tem vaga para todo mundo, né? São 12 apartamentos, um por andar, e a vaga, elas são minúsculas, né? Então, ali era um que Nós vamos Pra você. conversar. para você ver se tem jeito, porque se a gente olha para fazer o quê com essa garagem? Não, é um prazer. Então, é às nossa área. vezes, um olhar, né? Um olhar De de fora, um especialista, nossa, resolve o problema do Facilita a condomínio. vida. Então, né, eu acho que hoje você ajudou a muita gente. Imagina, por favor. Mas sempre é importante colocar. Eu sou muito cuidadosa em dizer se tem solução ou não. Ah, Todos sim. têm que ser. Porque às vezes a gente gera uma expectativa Isso. que às vezes não consegue ser cumprida. Então, é Isso é muito muito bom. delicado. Muito delicado. Mas A gente há uma vai fazer luz isso. no fim do túnel. Mas tem, Ah, mas vai assim, que como dá- eu disse, qual é vai que cola, né? Vai qual é o que nosso cola. papel? Fazer pequenas mágicas. É isso. Que maravilha. Pequenas mágicas, às vezes a gente consegue. Fátima, muito obrigada Ai, por você que ter agradeço. aceito o nosso Eu convite. que agradeço Você é uma imensamente. querida. Imagina, Viu? querida, Muito, imagina. muito. Estamos muito Super felizes prazer. com vocês Vocês são aqui. donas maravilhosas. Viu? Que venha mais Obrigada. vezes. Um Quando prazer precisar, imenso. conte sempre com a Muito gente. gentis e muito Né? grata por abrir esse espaço para essa área. Sempre aqui. Quando você precisar, estaremos Grata, aqui. grata. Tá bom? Obrigada, E gente. não percam, porque próximo programa já estará aí. A Fádiva hoje brilhou. Tenho certeza que vocês pegaram lindas, maravilhosas e dicas assim como ela, super dinâmicas, tá bom? Sem E hoje dúvida. temos que agradecer nossos patrocinadores. Maravilhosa. Eletromídia. E a RS Serviços, que tá arrasando aí no mercado também, viu, gente? Vocês, Obrigada. essas Obrigada empresas mesmo. acreditaram no nosso Isso é projeto bárbaro, aqui, no nosso bárbaro. podcast. Bárbaro. E eles que estão fazendo tudo isso acontecer conosco. E grato. Então, Fundamental. a gente fundamental. tem que sempre Conhecimento agradecer. É fundamental. É isso né? mesmo. Trazer conhecimento à tona. Grata. Obrigada, Obrigada, Fádiva. Gratidão. Fábio. Muito obrigada, querida. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.